Sejam todos bem-vindos ao canal. Este vídeo apresenta a adaptação do livro espírita A Quadrilha, o Foro de São Paulo, psicografado por Robson Pinheiro, sob a orientação do espírito de Ângelo Inácio. Antes de iniciarmos, lembrem-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Também convidamos vocês a deixarem seus nomes nos comentários para participarem do nosso círculo de oração. Agora, vamos adentrar na psicografia conduzida pelos espíritos de Ângelo Inácio. Em abril de 2016, o Foro de São Paulo foi formalizado como o tentáculo principal da grande hidra na América Latina, uma metáfora que retrata sua complexidade e influência. Assim como a hidra mitológica, o foro possui várias cabeças, representando as diversas interpretações da mesma filosofia política essencial. Esta entidade não apenas contraria os princípios da política cristã, mas também se transformou ao longo do tempo em uma das maiores e mais intrincadas organizações políticas do mundo contemporâneo. O Foro de São Paulo engloba mais de uma centena de partidos políticos e outras facções, demonstrando o alcance e a penetração de sua agenda política no continente. É patrocinado diretamente pelas forças da escuridão, opondo-se ao progresso tanto nas esferas terrenas quanto espirituais. Os patronos desta organização criminosa são uma quadrilha de seres sombrios que incluem cientistas, políticos, mestres da hipnose, magos dominadores do pensamento e outros especialistas nefastos. Dentro deste contexto, encontramos criminosos de todas as estirpes, corruptos e corruptores, empresários, industriais, indivíduos envolvidos no narcotráfico, sequestro e guerrilha. Todos eles se unem em uma articulação para obter poder e domínio a qualquer custo. De um lado, temos as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, cuja participação ainda é negada pelos líderes do foro nos dias atuais. Do outro, há indivíduos vestidos de toga, que deveriam ser guardiões da justiça, mas que acabam defendendo os interesses da quadrilha. Entre esses extremos, transitam parasitas de várias classes sociais e seguidores de ideologias responsáveis pela morte de milhões ao redor do mundo. A estratégia é refinada, utilizando táticas de guerrilha em todos os países onde se estende sua influência. A hidra emprega processos hipnóticos em larga escala, seduzindo desde artistas e intelectuais até políticos e religiosos, além de jovens e pessoas de bem que se deixam iludir pelas promessas de uma utopia terrena, tornando-se devotos de ideias nunca cumpridas, mas amplamente difundidas. Onde quer que a hidra tenha se infiltrado, suas ideias são propagadas como verdades inquestionáveis. Após a queda dos demônios e dragões, a antiga hierarquia das sombras perdeu sua estrutura rígida. Os focos de poder se pulverizaram, formando comandos, quadrilhas e associações criminosas em busca de controle, cientes de que seu tempo no cenário mundial é limitado. Diante da iminência de um degredo em escala planetária, é inegável que o foro, em suas duas vertentes, tanto no cenário físico quanto além dele, representa uma das maiores e mais sinistras agremiações de articulação criminosa em plena atividade. Esta entidade congrega peritos altamente experientes e bastiões da política do anticristo na Terra, numa escala de proporções que ultrapassa as imaginações mais audaciosas dos homens terrenos. A grande hidra, como uma horda das sombras, tece uma trama intricada entre crime e política, como jamais se viu antes. Cada elemento envolvido nessa seleta organização está disposto a trair até mesmo o companheiro mais próximo, se isso significar escapar do fogo regenerador da justiça em todas as esferas em que se manifesta. O hotel onde o Homem Forte, conhecido como o Filho do Brasil, se hospedava, permanecia sob um intenso aparato montado pelas forças que se opunham à política divina do Cordeiro.
Foi graças à ação de um simples funcionário que os guardiões superiores conseguiram penetrar no local, abrindo uma brecha dimensional exatamente no quartel-general das entidades sombrias. Isso ocorreu na suíte onde se realizavam as negociatas sigilosas. Sobre a cama onde o aliado das entidades sombrias dormia, havia um artefato semelhante a uma urna mortuária em uma dimensão próxima e coincidente com o ambiente do apartamento. Dentro desta urna, o mago da escuridão permanecia estendido, mergulhado em seus devaneios noturnos ou diurnos. Quando encontrava brechas em sua agenda, o homem que celebrava pactos de poder com as entidades inferiores se recolhia sobre a cama, que revelava ser um artefato de tecnomagia. Ali, ele mergulhava nos fluxos mentais e nas lacunas emocionais, numa identidade perversa que ele mesmo desconhecia. O homem forte não suspeitava que era manipulado intensamente, mantendo-se em uma vigilância ilusória de sua autonomia. Mesmo após a derrota fragorosa na Câmara dos Deputados, o homem forte retornou ao hotel, embora desolado e decepcionado com os resultados. Apesar disso, ele não desistiu de lutar, embora soubesse intimamente que suas chances eram mínimas diante das forças ocultas que o manipulavam. Ao adormecer na fatídica noite em que o pedido de impeachment foi encaminhado ao Senado Federal, o filho do Brasil foi violentamente arrancado de seu corpo físico, exacerbando seu já profundo abatimento moral. Um grupo de entidades truculentas o aguardava, magnetizando-o de tal forma que ele não tinha como resistir, especialmente em seu estado emocional abalado após o golpe em sua autoestima. Perder uma batalha significativa tanto para ele quanto para seus comparsas dos dois lados da vida era como diluir-se em ódio para uma entidade da escuridão que o acompanhava, observando-o abatido em cada local que visitava. Naquele dia sombrio, o filho do Brasil se sentia traído pelos deputados, aos quais dedicara tempo tentando captar votos para seu projeto de poder a todo custo. Um de seus assessores, em deferência ao líder ainda percebido como o máximo do país, tentava consolá-lo. Não fique assim, seu presidente. Se ela conseguir se safar dessa situação no Senado, quem governará e dará as ordens serei eu. Aí verão onde vou enfiar esses votos e suas pretensões, disse, misturando ira com profunda desolação e medo. Após o resultado da votação, o homem levantou-se notando a alteração no semblante de seu séquito. Uma mistura de raiva e preocupação pairava no ar, indicando algo mais sinistro se aproximando. Seu semblante cadavérico refletia o peso do mal que o seguia como uma sombra pegajosa, tentando agarrá-lo a todo custo. A fúria crescia, irradiando para todos ao seu redor, incluindo ministros, assessores e bajuladores. O verdadeiro demônio da escuridão arrastava-se atrás dele, tentando capturá-lo. A atmosfera era tensa, como se algo terrível estivesse prestes a se desdobrar além das aparências da votação do impeachment. O presidente sentia a pressão, o medo indistinto de algo que se aproximava, enquanto a fúria do mal se intensificava, ameaçando consumi-lo e a todos à sua volta. Todos tentavam tirar proveito e, ao mesmo tempo, enfrentar o receio de ver sua fonte de dinheiro e poder escapar de suas mãos. Em meio a essa tensão, um espírito familiar, com boas intenções, buscava ajudar o homem forte a reavaliar suas atitudes e recuperar sua capacidade de pensar sensatamente, visando libertá-lo do elo que o prendia aos seres sombrios. Esse espírito mantinha certa distância, pois não dispunha de muitos recursos além de sua boa vontade. Observava com cautela a entidade tenebrosa que seguia o homem forte de perto, atraindo a atenção dos assessores e defensores. A aura da entidade era como uma nuvem de gases densos, exalando vapores tóxicos que causavam pequenas explosões ao tocar a nuca do homem, envolvendo todos em uma fuligem povoada de imagens mentais absorvidas por ele e seus seguidores.
Quando o homem forte formulou um novo plano na batalha pelo poder, a entidade teve um acesso maior ao seu psiquismo, aproveitando-se das emoções descontroladas que ele alimentava: raiva, medo, desejo de vingança, além de sentimentos de derrota e arrependimento por ter dado continuidade ao projeto de poder. Nenhuma defesa parecia resistir à ação do algoz, que o possuía com garras afiadas, causando uma dor de cabeça insuportável. As garras da entidade se aprofundaram no crânio do homem que liderava a política nacional, desde seus comparsas no Congresso até magistrados nas cortes superiores, mostrando como sua jornada rumo ao poder estava envolvida em um véu de manipulação e dor. Sob o manto da legitimidade constitucional, eles se escondiam, agindo nas sombras. Agora vou ter que lidar com esse problema de saúde. Isso acaba com a paciência de qualquer um, reclamou o filho do Brasil, visivelmente irritado. Recordava outros problemas de saúde agravados pela extrema ansiedade e nervosismo dos últimos dias, que o tiraram da rotina que tanto queria manter. Era urgente tomar providências, como contatar os parceiros do foro, incluindo Fidel, e pedir apoio. Enquanto ele andava pelos corredores, sentia o espírito se agarrando com vigor à sua aura, como se por meios desconhecidos conseguisse se acoplar a ele. O filho do Brasil sentiu um pungente desespero tomar conta de sua alma, mesmo que seu cérebro físico não conseguisse traduzir completamente a complexidade dos eventos que se desenrolavam além da vida. A exasperação crescia em sua alma, mas ele não podia perder o controle diante de seus homens de confiança. Planejava, no momento certo, acusá-los e livrar-se de qualquer responsabilidade. Afinal, essa era sua especialidade. Considerou lançar mão de comparsas que se diziam amigos, sentindo a transição do desespero para a fúria, o ódio e até a possibilidade de explorar dimensões além de sua mente inquieta. O espírito da escuridão emergia nos furos do homem, e vice-versa, criando uma cena difícil de ser assimilada por qualquer um que testemunhasse. Mas as preocupações eram outras. Naquele momento, o ser obscuro sentia a raiva, o ódio e o desespero do filho do Brasil com um magnetismo intenso, favorecendo o acoplamento das auras. "Falhei, eu falhei", exclamava em voz audível enquanto caminhava, ansiando por repouso diante de sua desvitalização. Naquela noite, o erro mais grave que cometera foi escolher aquela mulher, uma decisão que agora parecia ter desencadeado uma série de eventos perturbadores e perigosos. Dando-lhe todo o apoio, ele esperava que ela simplesmente o sucedesse sem comprometer o projeto criminoso de poder, sem se rebelar, sem se opor às suas determinações. Não conseguia identificar qual tinha sido seu maior erro. Não se perdoava por nada. O sentimento de culpa o invadia de forma aterradora, questionando por que aquela mulher miserável não conseguia seguir suas diretrizes, revelando-se tão incompetente e arrogante ao mesmo tempo. Por que ela se isolava, afastando-se de quase todos? Por que demonstrava tanta incapacidade de governar? E tão inepta a ponto de alcançar uma rejeição extraordinária dentro e fora do poder? Ele experimentava um profundo desgosto, sentindo-se culpado ao extremo e também com medo, um medo indistinto, mas decididamente presente. Ao deitar-se mais tarde, não percebeu que sua cama já estava ocupada por um ser muito mais tenebroso do que aqueles que assediava durante o dia, desde o Palácio da Alvorada. Repleto de pavor e pensamentos desconexos, ao mesmo tempo em que elaborava planos mirabolantes que, admitia, já não dariam certo, ele finalmente estendeu-se sobre o leito, suspirando. Percebeu apenas que algo estava muito errado, além do resultado da votação. Naquele momento, não havia ninguém no mundo que ele odiasse mais do que a si mesmo, pois não se perdoava.
Sentia sua alma dilacerada ao ver todo o projeto de domínio ser ameaçado de forma catastrófica. Mesmo assim, não desistiria. Ao deitar-se, era como se o peso do mundo se acumulasse sobre seu corpo, afundando-o na própria cama. Sem notar, ao acomodar a cabeça sobre o travesseiro, ele acoplou-se a um ser medonho que já preenchia o leito. Esse fenômeno ocorria há anos, mas nos últimos tempos, o parasita, o espírito de tendências vampíricas, intensificava os laços de possessão que os uniam. Um dos espectros mais temidos, inclusive pelos senhores da escuridão, estava ali, alimentando-se das fraquezas e ambições do homem que pensava controlar o destino de todos. Terríveis energias eram sugadas, a vitalidade exaurida pelo chefe de legião, imerso em um quarto onde não havia esperança de socorro. Tudo era observado por um espião, ninguém menos que Ivan, o guardião de procedência russa envolvido em campos de invisibilidade e isolamento, habilidades que faziam parte de sua especialidade. Ivan, profundamente comprometido com os ideais do Cordeiro e inspirado por Miguel, era um extraordinário especialista que anotava cada detalhe meticulosamente. Quando ambos acordaram, o espectro e o homem forte, o chefe de legião, arrancou o homem do corpo com uma força brutal, quase o lançando para fora definitivamente e levando-o à beira da morte. No entanto, os planos em conjunto ainda precisavam ser desenvolvidos e o vampiro, como um troféu de derrota encomendado pelos juízes perversos e pelos magos do poder nas regiões inferiores, subiu em direção ao teto. Rodopiando e emanando horror, o espectro, contendo seu ímpeto maligno para não causar a morte imediata do sujeito, mostrava uma baba densa e ameaçadora de sua bocarra. Cauteloso para não precipitar o desenlace do homem, o espectro estava ciente de seu poder letal, capaz de levar à morte instantânea qualquer mortal desprotegido, a menos que providências fossem tomadas antecipadamente. Em questão de minutos ou até segundos, o homem forte foi arremessado em direção a um precipício de escuridão densa e quase palpável. Ao cair, sentiu-se estatelar em um chão viscoso, infestado de criaturas repulsivas como lacraias, serpentes e escorpiões gigantes que subiam por seu corpo espiritual de forma violenta e descontrolada, como se o próprio abismo estivesse se erguendo para engoli-lo. Gritando e chorando de pavor ao encontrar-se nesse lugar, o ambiente ganhou alguma claridade, embora fosse uma luminosidade estranha, mas como uma penumbra que permitia apenas distinguir que estava em uma arena familiar de outras ocasiões. Percebeu, confuso, que as criaturas estranhas e ameaçadoras que tentavam envolver seus membros não passavam de projeções mentais sombrias, criadas por suas próprias emoções e pensamentos. No plano extrafísico, os fluidos do ambiente rapidamente assumiram formas correspondentes à qualidade dos pensamentos das almas presentes, resultando na manifestação dessas entidades assustadoras. Ao tentar se levantar, suas pernas fraquejavam e o sistema energético de seu corpo espiritual estava sobrecarregado ao extremo. O chakra cardíaco encontrava-se obscurecido, enquanto a região cerebral parecia ser constantemente estimulada por descargas elétricas, emitindo uma luz tênue de fagulhas vermelhas e roxas. Formas pensamento entrelaçavam-se ao redor de seus membros inferiores, subindo até o chakra básico na região genital, enquanto pequenas criaturas semelhantes a larvas aglomeravam-se no baixo ventre em colônias numerosas. Outras serpenteavam pelo plexo solar e pelos canais energéticos, sendo absorvidas pelos votos energéticos e distribuídas pelos filamentos fluídicos que percorriam seu corpo astral. Como resultado, seu corpo astral vibrava densamente, dificultando seus movimentos.
Após muitas tentativas forçadas, conseguiu se erguer e se deparou com uma fileira de espectros em círculo, portando armas arcaicas e vestindo indumentárias peculiares, diferentes das vestimentas humanas. Sua pele lívida e semi-transparente revelava delicados fios azulados e arroxeados, como veias de um corpo humano em estado cadavérico, destacando a ausência de vitalidade naquele lugar sombrio. Olhavam-no com extremo ódio, gemendo próximo a ele, enquanto uma voz feminina parecia suplicar por advertência. O destino similar aguardava no inferno, ecoava em sua mente. Enquanto isso, sua visão se fixava no entorno do homem forte, onde nichos empilhados uns sobre os outros formavam uma estrutura labiríntica em vários andares. Olhos vigilantes observavam na penumbra, na escuridão, sugerindo uma construção de inspiração medieval, com traços sombrios e misteriosos. Dentro dos nichos, encontravam-se os juízes, os senhores da justiça conforme os parâmetros daquela organização sinistra, representando a hierarquia das esferas mais inferiores do submundo. Muitos desses juízes cobriam suas cabeças com perucas de cachos, caindo até os ombros, ocupando todo o segundo andar dos compartimentos encravados nas paredes negras e escorregadias, revestidas de musgos que eram criações mentais dos magistrados das trevas. Nos demais nichos, desde o primeiro andar em forma circular até os mais altos que se perdiam de vista, estavam os magos, cada qual perito em sua especialidade, manipuladores hábeis do esquema de poder e mandarins da quadrilha de seres da escuridão. Reuniam-se para cobrar seus asseclas, encarnados e desencarnados, apresentando os resultados dos projetos traçados nos recantos sombrios do submundo abismal. Repentinamente, um chicote similar à eletricidade pura rodopiou pelo ar e atingiu em cheio o homem forte, que uivou de dor ao sentir as correntes magnéticas percorrerem seu corpo psicossomático, descarregando fagulhas que queimavam até a alma. Do lado oposto, outro chicote bramiu da mão de um dos espectros, enquanto o grito de uma mulher ecoava mais alto do que o do homem forte, que agora se via enfraquecido diante de seus dominadores cúmplices. Um bramido gutural e animalesco ecoou pelo tribunal dos malditos, seguido por uma forte cintilação que rasgou a escuridão do ambiente. Um ser medonho se aproximou da mulher que rastejava, choramingando, revelando a intensidade e a crueldade daquele tribunal sombrio e seus habitantes macabros. Trêmula e apavorada, ela tentava desvencilhar-se das correntes elétricas que a atingiam e golpeavam diretamente, assim como faziam com o homem que outrora fora considerado forte. Em meio àquela cena de terror, um ser muito mais estranho do que os espectros comuns foi avistado num rápido relance. Sua figura era alta e esguia, coberta de escamas que reluziam na penumbra do ambiente sombrio. Nada em sua aparência lembrava a forma habitual dos magos ou dos obsessores comuns. Foi uma aparição breve, porém suficiente para deixar todos atônitos. O ser saltou de um dos nichos escuros e se lançou sobre o piso do ambiente, revelando sua verdadeira natureza encravada nas profundezas do inusitado submundo da escuridão. Seus enormes olhos pareciam querer saltar do crânio ligeiramente arredondado, enquanto uma cauda escamosa se arrastava atrás dele. Suas mãos desproporcionalmente avantajadas terminavam em dedos com ventosas, tocando os objetos de forma peculiar e alienígena. Toda a entidade destoava dos presentes, inclusive dos mais surreais e excêntricos como os espectros e os chefes de legião. No instante em que apareceu, a atmosfera do ambiente mudou. No momento seguinte, ela se ocultou novamente na escuridão quase palpável do lugar, deixando todos perplexos e imersos em um sentimento de temor ainda mais profundo. "Você!" gritou a voz do filho do Brasil ao reconhecer a entidade. "Passa, me salve e não posso fazer nada. Lembra-se? Fomos nós que os procuramos e eles não perdoam. São verdadeiros demônios."
Enquanto as palavras ecoavam, o chicote de eletricidade bramiu novamente, acertando em cheio tanto o homem quanto a mulher. Ambos choraram convulsivamente diante da crueldade dos espectros, mas algo permaneceu marcado em suas mentes: os olhos estranhos do ser incomum que os observava de algum lugar oculto no escuro daquela arena infernal. Os livros se abriram, os juízes se assentaram, e os dois foram confrontados com o peso de suas escolhas e ações. O encontro entre o Criador e sua criação se desdobrou em resultados desoladores, não perante um tribunal divino, mas diante de um tribunal das trevas, onde misericórdia e compaixão eram meras ilusões. Foram forçados a confrontar seus próprios aliados ou senhores, sem nunca ousarem chamá-los de amigos. Nessa associação nefasta entre membros de uma quadrilha, a amizade não existia, apenas cumplicidade e crueldade. O ser medonho que surgira abruptamente não fez mais aparições, permanecendo, ao que parecia, imperturbável. Seja onde estivesse, observava tudo e todos na sombra. Sua natureza não era como a dos espíritos desencarnados comuns. Ele possuía um corpo semimaterial, vindo de um mundo distante, uma estrela prestes a desaparecer no horizonte cósmico. Originário de um mundo sombrio, ele era habitante da escuridão mais densa, algo que para ele era cotidiano, com um corpo que desafiava a compreensão humana. Enquanto aguardava com aparente serenidade, observando os juízes do submundo conduzirem o julgamento, o Criador enfrentava a derrota de suas ideias no plano físico. Estava transtornado, lutando para manter a lucidez enquanto a loucura se infiltrava em sua mente, dominada pela sede de poder. Seus pensamentos se tornaram caóticos, refletindo o preço exorbitante do desejo de controle. O ser observador permanecia imóvel, uma incógnita enigmática. Talvez ele jamais voltasse a se manifestar, ou talvez estivesse apenas estudando e compreendendo a natureza humana, sua política e seu modo de vida. O tempo seria o único revelador das verdadeiras intenções desse ser misterioso, enquanto o Tribunal das Sombras continuava a decidir o destino dos envolvidos nesse jogo macabro de poder e ambição. Este foi o desfecho da psicografia. O que vocês acharam dessas revelações? Um grande abraço a todos.